todo mundo aí. Todo mundo feliz. A gente tem só um bloco hoje, tá? Por que você tá limitando a minha participação? Perdi O 22. que eu te fiz, cara? Assunto bom. Ó, não existe pode, faz isso não. O assunto é bom. Aí você não resolve participar e a gente não pode ver. Não, o bloco é. Bloquinho. Tá bom? Você que separou esse tempo? E é assim, esses temas aí, ó. Os caras são maldosos. Ele tem ligação direta no trono. E o trono. Gostaria de ouvir as músicas 24 bruxas. Ou seja, o Abel e a Fera. A Fera Barba. Olha da boa, certo, gente? 24 bocas. Existe essa música? 24. Bocas. Não, deve ser rádio moderna. Não, 24 bocas. Herói, seja um herói ou a Bela e a Fera, de Rafinha Barba. Ah, deve ser dos 24 anciões que dizia. Mas a Bela e a Fera? Tem Bom, se bem que hoje em proposta, dia, né? não, se bem que hoje em dia eu não duvido muito que Proposta, tenha, né? Tem uma Bela e a Fera, o Rafinha Barba. Acho que essa senhora tá bem. Vamos voltar, gente? Vamos voltar. Falta 1 minuto da música ainda, mas vamos voltar pra gente ganhar tempo. O que você vai fazer agora? Nós vamos entrar no terceiro bloco. Show? Eu não te dei a folha, não? Não precisa. Tá bom. Terceiro. Bom, o terceiro já foi, né? Momento bilhete. Isso. Então é o terceiro, tá vendo? A música, ó. Vamos entrar no quarto. Bruna, calma, tá, agora no quarto. Trilha sonora, trilha pra cima das provas ouvintes. Voltar? Tá aí pra você. Entre a fé e a razão. Bruna Carla. Tema proposto aí para o programa de hoje. Que bênção, que Deus abençoe a sua vida, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Você que está no carro, aí ouvindo a programação, que Deus continue abençoando toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua vida. Você que está de quarentena ainda, né? Vamos orar para essa quarentena passar. Que Deus abençoe toda a sua família. Bom descanso aí para você. Eu creio que a maioria, né, já está cansado de descansar, né? Querendo trabalhar, mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Oremos, confiemos e o Senhor trará a resposta que precisamos. Pois bem, o tema de hoje é sobre a fé e a enquete é: cite um nome de um dos heróis da fé e cite também as referências. Que Deus possa continuar te abençoando. Participe aí, pega o seu telefone, anote o nosso WhatsApp 999460088. Irmã Lidiane aqui já na agulha, né? Para passar aqui e colocar no ar a participação dos ouvintes. Vamos lá então, eu tenho aqui a nossa irmã Silvia do bairro Paraíso de Baixo, lá em Barra Mansa. Grande abraço aí a nossa irmã Silvia, a todos os moradores aí do bairro Paraíso de Baixo, em Barra Mansa. E ela manda pra gente aqui: Abel, o filho de Adão e Eva, é quem abre a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, verso de número 4. Muito bom a sua participação, que Deus em Cristo te abençoe. Temos aqui também o nosso irmão Davidson, boa tarde, na doce paz de Cristo Jesus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus capítulo 11, também verso de número 4. Muito obrigado pela sua participação, meu amado. Nós temos aqui também a nossa irmã Raquel Gomes, da Assembleia de Deus do pastor Rinaldo. Grande abraço aí ao nosso pastor Rinaldo. Ela manda pra gente aqui Hebreus capítulo 11, o verso 31. Raabe creu no Deus de Israel.
Olha, Raabe entrando aí também na galeria dos heróis da fé. Temos aqui também, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Manda aqui para nós a nossa irmã Viviane, do bairro Minerlândia. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém, minha amada. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós temos aqui também, deixa eu ver aqui, a nossa irmã Graça e Paz, boa tarde, meu nome é Vanice, nossa irmã Vanice, muito bom ter a sua participação, minha querida, está pedindo oração pelo seu filho, daqui a pouquinho no final do nosso programa vamos estar orando pelo seu filho e pela sua filha Júlia, né, seu filho Paulo e sua filha Júlia e também o seu filho Diogo, e ela manda para nós aqui o herói da fé, Enoque, já ouviu falar de Enoque, presbítero? Sim, Giel? sim. Grande herói da fé. Andou com Deus. Andou com Deus. Hebreus capítulo 5, versículo de número 11. Vamos ver quem mais está chegando aqui. Está chegando a nossa irmã Leda de Resende, mãe do Leandro, de Conservatória. Irmã Leda, Deus abençoe, irmã Leda. Amém, irmã Leda. Muito obrigada pela sua participação. E a irmã Leda mostra para nós aqui, em Gênesis capítulo 24, verso 1, ela cita Abraão, pai da fé, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. É isso mesmo, nossa irmã Leda aí, lembrando do nosso pai na fé. Bom, deixa eu ver quem mais está chegando aqui. A gente está correndo hoje, a gente quer usar bastante aqui. Nós estamos com o nosso presbítero Cornélio Reis. É um tema muito... um tema muito abençoado, né? Falar de fé é falar da vida do crente, porque nós vivemos aí pela fé, né? Pela fé nós vivemos. Bom, eu vou aguardar mais algumas mensagens, presbítero Giel, tá bom? No próximo bloco a gente volta aí fechando, então, com a participação dos nossos irmãos. Eu já quero agradecer aí a todos os irmãos que têm participado conosco. Que Deus em Cristo te abençoe. Você pode ter certeza que no final estaremos orando aí pela vida de todos os irmãos e também fazendo o sorteio. A nossa irmã Edna está agradecendo aqui o brinde, né? Já foi retirar ali na nossa igreja, na Assembleia de Deus Dona Boa em Barra Mansa. Ela foi contemplada aqui na semana passada e está agradecendo aí, falou que gostou muito do brinde. E hoje nós teremos mais um sorteio. Aqueles que estão participando, mandando referência certinho, vão entrar aqui também para participar deste sorteio. Que Deus te abençoe. Vamos em frente com o programa Palavras da Verdade. Oh, meu Deus. Ele subiu, né? Mas ele anda fazendo um monte de caca, né? Olha o pastor Felipe, ó. Filho de professor, professor hein? Eita glória. Funciona assim não, Toma funciona? posse, hein? Tem que ser, né? Tem escolha não, né? Pastor Felipe, Deus abençoe. Irmã Irlana, Deus abençoe, querida. Tamo junto. Jota na galeria de heróis da fé? Hebreus não. É na galeria. Galeria não. Galeria Não, é todos aí, heróis, todos os vencedores da Bíblia Sagrada. São heróis. São heróis da fé, né? O de Só Hebreus tem uma não. galeria. É, um a destaque. de Hebreus No é. caso, a gente está pedindo a galeria, eu estou De pedindo Hebreus. qualquer um. Não, de Hebreus mesmo. Tem um brasileiro aqui, dando um jeitinho, colocando Jó. Jó. É, Brasileiro. a fé é Um maravilhosa. brasileiro Só que essa fé colocando... não vai chegar no céu. Jeitinho. A fé de Jó é maravilhosa. Então, tá vendo aí? Tá querendo tirar a Jó do quadro. Não, mas aí eu te falo, meu irmão. Você faz fala de Jó pra caramba. Só que olha só quem entrou na galeria. Nação. Pois é pra gente ver que não é mérito. Ó,
E a fé, ela não é definida por história. Entende isso? A fé ela é definida pelo momento. Entendeu? Fez tudo errado. Pelo uso dela, né? Fez tudo Mas qual errado. foi a fé de Sansão? Achei que bom, cara. Não, tudo destruído. Fantástico, né? Eu tenho Ele alguns cego, segundos de vida. Eu tenho que a oração de segundos. É a mesma fé que o ladrão usou na cruz. Então, eu me Aquele lembro. que aceitou. É isso aí, eu me lembro daquela parábola de Jesus. O camarada foi de manhã, pegou os trabalhadores 7 horas da manhã. É. Pegou meio-dia O e último pegou. é uma coisa que o primeiro. É isso aí. A fé não é questão de história ou tempo. É você aproveitar a oportunidade. Porque a gente tem isso aqui, né? Por exemplo, eu tenho 15 anos de crente. Não, não existe isso. Ah, você tem 20 anos de fé, o outro não. É lindo, é lindo. É outro mundo, né? Vamos falar sobre isso aqui. Ainda bem que vocês vão falar. Vocês falam bem. Nós vamos falar. Não, Não, aqui é só voltar. aqui, ó. não, você também vai falar, pelo amor de Deus. Vamos voltar? Fala, não, Jean. Fala. Fala sim. A Nós mulher já falou vamos essa voltar pro semana. momento bíblico A agora. tua fé te salvou. Tá bom? Vamos voltar pro momento bíblico agora. Já voltar. Já. Tadinho, o cooperador toda semana mandando mensagem, não deu pra ler mensagem. Propagando a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Os mais belos louvores, as mais lindas mensagens, a força da palavra de Deus. Pode falar, você é militar? Que necessidade. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Pode, não Deus. tem problema não. Tem problema, né? Até pra mandar o Show. Momento da palavra de Deus. Não tem nada contra isso aí. Show. Não tô devendo nada na praça. Bom, eu. Pois bem, está começando agora o momento bíblico e nós temos aqui conosco, né, participação especial, nosso convidado especial, presbítero Cornélio, presbítero ele da nossa igreja. Ele é o segundo líder da JUADAB, Juventude Unida da Assembleia de Deus do Ano Bom, também faz parte da diretoria do departamento de música e ele está aqui conosco, é militar, né, é presbítero da igreja, é filho de professor, né, tem bagagem, né, para estar nos ajudando aqui nesse programa. Por essa razão ele foi convidado. Hoje nós estamos então falando sobre a fé, né? Essa palavra tão pequena, mas consequentemente tão poderosa, né, para a vida daqueles que a usam, né? Aqueles que abraçam a fé, eles têm testemunhos de que é válido, é um investimento válido, é um investimento que tem garantia investir na fé. Presbítero Cornélio, a paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, presbítero Geel, minha irmã Elidiane, né? Estamos aqui pela graça de Deus. Quero cumprimentar também os ouvintes desta rádio, né, expansiva na nossa região, nosso querido pastor Felipe, os nossos familiares, nossos pais, nosso querido pastor Edson, Ana. Cumprimentar todos, né, com a paz do Senhor Jesus e dizer que estamos alegres por mais este feito, por mais esta bênção de estar, né, podendo falar das bênçãos de Deus, hoje com o tema fé salvífica, e nós cremos que este momento foi separado por Deus para que pudéssemos estar aqui anunciando a sua palavra, para que esta palavra alcance os corações. Pois bem, você sabe o que é fé? Você tem noção do que é fé? Já ouviu falar de fé? Pois é, chama a tua família, os seus amigos, né, a tua esposa, teus filhos, e vamos agora poder meditar na palavra de Deus. Quando nós falamos de fé, não é, presbítero Cornélio, irmã Elidiane, nós temos o que muitos chamam de fé natural, não é? Aquela fé que todo ser humano já nasce com ela, né? De acreditar que vai vencer mais um dia, que vai trabalhar um mês e vai receber, né, o seu salário, né? Eu já vi exemplos, né, teólogos também citando exemplo da fé natural, aquela que o lavrador joga a semente na terra, né? Ele acredita, né, crê piamente que aquela semente irá germinar, né? São coisas naturais. Essa fé natural, ela está envolvida com o possível do homem, aquilo que é possível para que ele corra atrás
para que ele conquiste. Mas nós vamos falar aqui também da fé sobrenatural, que é o tema de hoje, a fé salvífica, aquela que, além de tudo, salva a vida do homem, né? Nos garante vitória aqui na vida, né? E também nos garante vitória na vida eterna. Amém, presbítero Cornélio? O seu entendimento, compreendimento de fé, por favor, fique à vontade. Maravilha. Entender sobre fé. Né? Nós olhando, como você bem iniciou, olhamos para a palavra e nós entendemos que a fé sobrenatural, ela vem por Deus. Né? Diz a palavra de Deus que Ele mesmo nos deu uma porção, uma medida, Ele repartiu uma porção de fé para cada um de nós. Ou seja, nós temos a fé natural, como você bem disse, que é uma fé que a gente entende que é uma fé humana, Isso. daquilo que a gente faz, das nossas necessidades, daquilo que Deus também nos deu. Tudo Deus nos deu para que nós possamos viver. Eu coloquei aqui um entendimento a priori, a fé como um princípio vital, foi o tema que nós usamos em uma das lives. A fé ela como um princípio vital, ou seja, como um princípio básico para que nós pudéssemos viver o sobrenatural. A fé é um princípio vital para vencermos a nossa carne, para vencermos o mundo e para nós vencermos o diabo. Ou seja, essa fé ela é uma certeza, ela é uma convicção que vem de Deus, que vem pela sua palavra. E nós, estudando essa palavra sobre a fé salvífica, nós podemos ver muito bem ali em Mateus capítulo 7, no versículo 24, que Jesus ele fala sobre o fundamento. E eu achei muito interessante porque a gente compara a palavra com ela mesma e a gente pode observar que Hebreus ele fala que a fé é o firme fundamento, e nós vamos para Mateus e que Jesus fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, a gente entende que as coisas de Deus, elas são para que possamos cumprir e obedecer. É como se nós construíssemos uma casa num fundamento firme, sobre a rocha, como Jesus fala. E as palavras de Deus são espírito e vida. Ou seja, tudo que Deus colocou na sua palavra, como ele mesmo disse ali em João capítulo 5, versículo 39, examinai, pois, as escrituras, porque buscais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando nós balizamos a nossa vida naquilo que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele diz na sua palavra, quando nós temos esse interesse de buscar a Deus, né, pela fé que Ele mesmo nos deu, nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, ou seja, a palavra de Deus, ela ativa esta fé. Efésios 2:8, né? Efésios 2:8 fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso, né? não vem de nós. É dom de Deus. Mas é dom de Deus. Isso aí. Mas quando nós temos esse desejo por buscar a verdade, por andar na verdade, isso é uma vida de fé. É nós edificarmos a nossa casa espiritual, a nossa vida. Não só a casa espiritual, né? Todos os anseios. Eu coloquei aqui que nós vamos vencer pela fé. Vamos vencer o quê? A carne, a nossa natureza. Nós vamos vencer o mundo e nós vamos vencer o diabo. São os nossos desafios enquanto nesta vida. Sacrifícios, né? A fé salvífica, ela requer algum sacrifício. A gente tem aí, nós estamos falando a relação da fé natural com a fé salvífica. A fé natural, ela está intrinsecamente relacionada aos nossos sentidos físicos. Olhos, ouvidos, né? Eu vejo, eu vou conseguir, mas chega um momento da nossa vida que os nossos sentidos físicos não conseguem mais ver, não é? Isso. E aí entra a fé sobrenatural, que automaticamente também, presbítero Cornélio, é a fé salvífica. Isso é importante falar porque a fé verdadeira salva. Fé verdadeira salva. Por isso que a Bíblia diz aí, Efésios 2:8,
Pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé, ela salva, né? Ela leva você a entender. Então, é o que você acabou de dizer. A fé verdadeira, a fé salvífica, ela requer de nós sacrifícios. Não é apenas crer e cruzar os braços. Eu creio. Não. Ela requer de nós sacrifícios. Vencer a carne, vencer o mundo, vencer o diabo, a natureza, né? Interessante você estar colocando aí que você está me lembrando, quando vim para cá, a gente vem meditando, né? Quando você faz essa fusão da nossa vida natural com a nossa vida sobrenatural, eu estava vindo pensando exatamente, esse é o grande desafio. É nós vivermos nesta vida, neste corpo, né? Que Paulo fala muito bem que é o corpo do pecado, mas viver em espírito. Olha só, eu analisando essa questão pela palavra, e o versículo ele fala que é a prova daquilo que nós não vemos. É isso aí. Mas nós vivemos o quê? Nós vivemos nesse mundo natural, né, físico, material. Sim. E o nosso desafio de viver uma fé sobrenatural é exatamente quando Adão pecou, e Romanos capítulo 5 ele vai dizer isso, se eu não me engano, o versículo 19, fala assim que Adão desobedeceu. Por um homem veio a desobediência, mas por Jesus Cristo veio a obediência. E nós observamos que essa relação da fé natural com a fé sobrenatural, elas vão se misturando. Se misturam, né? E nós vamos... São paralelas. Vamos, pelo Espírito Santo de Deus, que nos abriu os olhos do nosso entendimento, nós vamos agora superando os desafios da nossa vida, que são o que nós vivemos diariamente. E eu coloquei aqui de uma forma que a fé é espiritual, ou seja, não por vista, apesar de sermos humanos e físicos. É o que Hebreus vai falar, né, Cornélio? É presbítero Cornélio. Hebreus capítulo 11 vai dizer que aquilo que é visível não foi feito do que é visível. Aquilo que é visível foi feito daquilo que é invisível. O próprio livro de Hebreus, ali, no capítulo 11, vai dizer que pela fé nós cremos que os mundos foram criados. E um destes mundos é o sobrenatural. É isso aí. Entende? Então tem momento da nossa vida que a gente depara com o visível. Fé natural. Vou fazer, vou trabalhar, vou estudar. Mas chega um momento que essa fé, ela tem que levar os olhos de quem tem esse entendimento, que é proporcionado pelo Espírito Santo, a enxergar o que não vê. E esperar isso. E esse é o desafio, né? Que aí a gente colocando aqui que essa fé sobrenatural não é por nada daquilo que nós vemos. Esperamos, mas aqui, as coisas estão acontecendo. Verdade. E aí a Bíblia fala que, concluindo aqui esse raciocínio rápido sobre essa fusão, né, da vida física com a vida espiritual, a Bíblia fala que Deus é espírito. E importa, olha só, importa que os que adorem, os verdadeiros, o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aqui o autor está dizendo, João, que a vida sobrenatural, a vida espiritual, ela como se dependesse da vida física para ela ser desenvolvida. Apesar de nós vivermos e procurarmos andar na presença de Deus e olhando, pensando nas coisas que são de cima, mas aqui está falando da intenção, da nossa sinceridade. Ou seja, quando você faz alguma coisa não esperando esta resposta, esse retorno, você está vivendo numa boa intenção. Paulo fala isso a Timóteo, né? Uma fé não fingida. Repete aí que eu gostei. A fé, a vida material depende... É como se ela dependesse, a vida espiritual é como se ela dependesse do mundo físico, do mundo material. Isso é bom falar, por quê? Né? Às vezes a gente acha que a nossa fé, a fé que Deus nos deu, né? ela é totalmente movida apenas pela mão de Deus. Não, requer... Tem a nossa parte, é isso aí. O nosso esforço, a nossa renúncia. Essa questão você vê que Deus procura. Sim. E nesse procurar, aí que está o valor. Nosso pastor Edson,
a gente, né, como aluno dos cultos de doutrina, né, de terça-feira, isso por graça de Deus, e por entender essa fé, que ela precisa ser alimentada. Isso aí. A fé sobrenatural, ela não subsiste sozinha. É a tua palavra nasceu... no início, né? A tua palavra no início. Você disse que a fé é um firme fundamento. Você linkou isso com a palavra de Cristo, que é aquele que ouve, pratica. Então a gente observa que a fundamentação da fé é bíblica, exclusivamente não tem bíblica. Para onde fugir. Pedro disse, né? O que Pedro falou? Depois de ter multiplicado, alimentado a carne, né? o corpo, né? Uma multidão, aí todos foram embora. Aí Jesus começou a pregar o que realmente importava, o que realmente era eterno, e o povo se dispersou. Aí os discípulos, né? Coitados, os discípulos ali ficaram com Cristo, e Cristo também deu uma espetadinha neles. E vocês? Vocês também não querem ir, não? Né? Aí Pedro vem e fala, Senhor, para onde misericórdia? Para onde nós iremos? Verdade. Se só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Glórias a Deus. Ou seja, é uma dependência. Aí, concluindo, o pastor, uma certa mensagem que ele pregou, ele falou que o Deus que provoca situações. Agora, isso é engraçado, né? Você pensar, poxa, Deus provocou uma situação para mim que eu enxergo de ruim? Não. Nosso Deus é um Deus sempre dadivoso, um Deus sempre bondoso, um Deus de paz, um Deus que ele vê lá na frente. Mas que nós, como limitados, como homens e pecadores, nós precisamos deste momento. Olha que interessante, nós precisamos, é necessário, diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, eu gosto muito daquele versículo, é um versículo que me ajudou muito em momentos difíceis, que a Bíblia fala que, eu vou até ler ele aqui para mim não perder nenhuma palavrinha dele. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: em que vós grandemente vos alegrais, ainda agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Agora olha só o motivo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. O Deus que provoca. Eu quero aqui evidenciar duas palavrinhas. Ele falou aqui, apóstolo Pedro. Olha quem foi Pedro, né? Pendurado de cabeça para baixo, não sendo digno de ser crucificado como Cristo, como o Senhor Jesus. E aqui ele fala, olha só o que ele fala. Ele fala, sendo necessário, agora importa. Duas palavras que nós, às vezes, não gostamos de ouvir, não é bom. É necessário você passar por isso. Isso é importante para você. Você está passando pela prova. Não, isso aí vai ser importante. Eu ouvi uma música essa semana e um pedacinho da letra me mexeu muito comigo. É como o autor escrevendo, Deus falando para um homem: confundo a sua mente por te amar. Às vezes soa um pouco estranho essas palavras, né? Porque Deus não é Deus de confusão. Verdade. Deus não é Deus que provoca situações negativas. Mas soa um pouco. Mas para a nossa compreensão, é como está escrito lá em Gênesis, né? Capítulo 6, fala que Deus ele se arrependeu. Imagina, Deus se arrepender. Deus é um Deus perfeito. Mas a nossa compreensão, Deus é tão bondoso, tão amoroso, que ele entra dentro do homem, né? Como diz a palavra, que ele habita em templos feitos por mãos. É um Deus muito misericordioso. E nós, em contrapartida, devemos cada dia mais, né, buscar, em cada momento, estamos nesse momento aí, é angustiante. Nós não vamos aqui ser hipócritas e falar, poxa, estou tudo maravilha. Não, nós estamos num momento de angústia. E a Bíblia fala que Deus tem o seu caminho na tormenta. Naum, capítulo 1, fala que, versículo 6, se eu não me engano, ou 7, que Deus ele tem o seu caminho na tormenta. Deus ele comunicando o seu amor ao mundo inteiro. E a Bíblia fala que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, Deus comunicando essa fé através da nossa fé. Isso é importante deixar bem claro, que Deus ele comunica através da nossa fé. Nossa irmã Lidiane pregou essa semana, a tua fé te salvou. Judas ele fala no capítulo 3,
uma fé que uma vez foi dada aos santos, para que nós possamos batalhar por essa fé. Então, se faz necessário que nós observemos, né, a palavra de Deus, porque a fé sobrenatural, ela é sobrenatural porque ela é espiritual. Ela é espiritual porque não se pode tocar, não se pode ver, mas é uma certeza, é uma prova. E Deus, ele trabalha na nossa vida aquilo que nós não vemos. É bom lembrar que sem ela é impossível agradar a Deus. Impossível. De forma alguma, sem essa fé, o homem não consegue agradar a Deus. É bom falarmos isso, porque algumas pessoas, elas confundem essa questão da fé natural e a fé salvífica. Existem pessoas que olham para Deus com a fé natural. Assim como ele acredita... Um Deus histórico, né? Um Jesus histórico. Eu acredito. Assim como ele acredita também que ele vai entrar no ônibus agora pela manhã e vai chegar no trabalho. Só que a fé sobrenatural, ela requer mais do que isso de nós, né? Então, é bom a gente poder entender isso. É o que o presbítero está falando. Essa fundamentação dessa fé, ela é bíblica, ela requer obediência, ela requer renúncia, né? Ela requer uma vida de santidade, né? Assim como Deus é espírito, importa que nós também o adoremos em espírito. Eu tenho assim, um testemunho até particular que eu sempre vou carregar, porque foi o próprio Deus trabalhando na minha vida, né? Os irmãos da nossa igreja nos conhecem, sabem que nós desde pequeno fomos ensinados na presença do Senhor pelos nossos pais. Vou mandar um beijo aqui para minha mãe, para meu pai, minhas irmãs, aproveitar essa oportunidade, mas fomos educados na presença do Senhor. Meu pai é amante da palavra, né? E nos ensinou, nosso pastor Edson, nos ensinando sempre na palavra. Mas eu cresci e estava ali, no ensinamento teórico, né? Quem sabe religioso. Ia para a casa do Senhor, voltava, às vezes ia debaixo do chicote, às vezes saía para jogar bola, voltava, eu todo em cima da hora do culto, meu pai, entra aí, vamos desse jeito mesmo, vamos embora. E aí entrava no carro, e chegava na igreja e voltava e estava tudo certo. E naquele momento, né, aquele momento poderia parecer, poxa, que coisa, vou fazer isso com o filho. Mas ali meu pai já entendia a seriedade. E aí eu fui crescendo, mas chegou um ponto na minha vida que eu tirei a fé do natural, do religioso, do histórico, e coloquei... Sobrenatural. Não assim, meramente eu, sim, né? Porque mas não o teria... Espírito Santo, claro. Eu estava num culto simples, o presbítero Gel. Estava num culto simples, numa das nossas congregações, e uma festividade, eu levei meu teclado, fui lá, né, toquei e tal. Só que aí veio a hora da palavra. Um irmão também simples abriu a palavra no Salmos capítulo 116, versículo 12. Será que é isso mesmo? Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? E o irmão abriu a palavra e foi na simplicidade, foi pregando. O que você tem feito? Ou será que você tem dado o tempo que sobra? Você tem dado o dinheiro que sobra? E foi falando, e aquela palavra foi penetrando no meu coração. Eu falei assim, misericórdia, o Senhor tem misericórdia de mim. E naquela noite, pela palavra, porque como eu disse, a palavra, ela ativa a nossa fé. É verdade. Romanos 10:17 fala assim, que a fé vem pelo ouvir, mas não é porque ela vem, não é porque ela chega, mas o despertar dessa fé, de você se envolver com as coisas do reino de Deus, ela vem pelo ouvir. E ele fala isso também em 10:8, que a palavra da fé é a pregação. Por isso que nós devemos pregar o evangelho a todo tempo, a tempo e a fora de tempo. Eu gosto desse texto porque o ouvir também é dar ouvido, né? E ele fala muito bem isso aí em Mateus 7, que ele fala assim, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você escutar. É isso aí. Quando você ouve, você ouvido, dá né? atenção. É isso aí. Mas peraí, o que esse camarada está falando? E aí naquele dia eu ouvi. Antes eu tinha escutado. E aí o escutado é aquele negligente, né? Que ele escuta, entra no ouvido, sai no outro. É uma coisa que ninguém estivesse falando. Mas naquele dia, o que eu fiz? Eu falei assim, meu Deus, misericórdia de Deus, é claro. Nada é nosso. Sim. Tudo vem de Deus. Sim. Nós apenas aqui valorizamos esta fé salvífica.
E aí naquele dia, o presbítero, nossa irmã Lidiane, eu ouvi a palavra de Deus, mas eu saí constrangido. Eu saí daquela congregação, eu saí assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. No outro dia eu cheguei na igreja, procurei lá alguns irmãos, lá, assim, vamos fazer visita, gente? Cadê essa turma? Vamos lá, vamos atrás deles, vamos visitar essa turma aí. E ali nós começamos, pela graça de Deus, a produzir a fé que produz. A fé sobrenatural, ela é ativa, ela é dinâmica. Tiago, no capítulo 2, ele fala que a fé sem obra, ela é morta. Mortíssima. Abraão, quando era Abrão, quando apenas escutava, ele era apenas Abrão. Mas Deus chamou ele no capítulo 12 de Gênesis e falou, Abrão, sai. E a fé, ela gera uma obediência. Ação, né? Deus, ele comunica as suas verdades de forma paulatina. Deus, ele não é um Deus que força. Deus não é um Deus que... Pausadamente, esperando o tempo de reação. Exatamente. Deus é um Deus percepção, de amor, de graça, de misericórdia, a ponto da longanimidade de Deus ser algo assim que nos constrange. Falei assim, meu Deus, quanto tempo que eu tive aqui e estava como se não tivesse. É verdade. E aí, concluindo esse breve testemunho, eu saí dali compungido, eu saí dali constrangido. No outro dia eu cheguei, eu precisava fazer alguma coisa, começando no trabalho. E dali, pela graça de Deus, nós não paramos. E interessante que eu comecei a trabalhar no reino de Deus, e isso foi me trazendo o desejo de quê? Peraí, eu preciso agradar quem que eu estou servindo. Eu preciso ser legítimo a quem eu estou servindo. E eu precisava de conteúdo. Eu falei assim, agora como que eu vou agradar? Eu preciso conhecer. Olha só que interessante. Como fundamentar essa fé que agora, né, é uma fagulha. Fagulhinha, né? Exatamente. Essa fé que despertou. Como eu vou fundamentar isso? Fortalecer isso. Agradar mesmo. Se eu não me engano aqui de 2 Timóteo, no capítulo 2, eu não sei se eu anotei isso, mas fala que nós devemos agradar aquele que nos alistou de forma legítima, como soldado, que ele não se embaraça com o negócio nenhum dessa vida. Ele tem um foco, ele tem um propósito. Qual o propósito? De agradar aquele que o alistou. Isso é fé sobrenatural. Isso é fé salvífica. Uma vez que a Bíblia fala que esta fé, essa mesma fé, ela coopera com as obras. Olha só que interessante. Glória a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 22, fala que a fé, está aberto aqui, 2:22, fala, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a foi aperfeiçoada. Olha só que coisa maravilhosa. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Coisa linda. Coisa maravilhosa, são as experiências. Eu estava falando com a minha esposa ontem, ali em casa, eu falei assim, misericórdia, vou falar mais sobre fé. Eu falei, faz uma pergunta, irmão. Qual a dúvida que você tem sobre fé? Aí ela foi e perguntou. O que você perguntou? Porque é tão difícil crer nas promessas de Deus. Eu falei assim, rapaz, me pegou. Eu fiquei pensando, eu falei assim, como é difícil crer, porque não é nosso. Será que a gente tem que ficar esperando um momento? Né? A pessoa, às vezes, ela tem uma tendênciazinha, ela quer se apegar à verdade, ela quer algo seguro para ela. Meu pai foi assim. Meu pai, ele veio de Ouro Preto, em Minas Gerais, né, do catolicismo, e lá muito forte, mas ele queria algo seguro. Eu tinha ouvido falar sobre inferno, sobre céu, e ele falou assim, meu Deus, mas como é que é isso? Como é que funciona isso? Tem inferno? Misericórdia, não quero isso. E ele ficou naquela ânsia, chegou aqui em Barra Mansa para trabalhar, e ele conheceu a irmã Avenina, e ela começou a direcionar ele pela palavra. Não sabia ler muito bem, mas aquilo que ela recebeu do Senhor, que ela ouviu, que ela se agarrou, ela passou, ela transmitiu. E meu pai hoje, graças a Deus, está servindo ao Senhor. Ou seja, há uma dúvida, mas como saber isso aqui é verdade? Uma coisa eu te respondo nesta manhã, pela graça de Deus, que a nossa vida são experiências com Deus.
a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, ao Senhor, como o único e suficiente Salvador da sua vida, é Ele que vai trabalhar na sua vida. É Ele que vai se revelar. A Bíblia fala que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e esse também é amado de meu Pai, e eu o manifestarei a Ele. Ou seja, a nossa vida de fé, a nossa fé salvífica, ela é experiências com Deus. Se eu não me engano, no Salmo 33 ou 34, fala que provai e vede que o Senhor é bom para aqueles que confiam nele. E nós estamos aqui, irmãos, apregoando o ano aceitável do Senhor, para que a sua fé, através da palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus, seja despertada e você venha a conhecer, venha a ter experiências, venha provar este amor, porque Ele mesmo, Ele já provou o seu grande amor, entregando a sua vida, vindo a este mundo, descendo da sua glória, se fazendo semelhante ao homem, sofrendo as nossas angústias, sofrendo a dor, nosso pecado. Ele se fez pecado em nosso lugar, Ele morreu se fazendo pecado, e tudo Ele foi tentado, mas não pecou. Este Deus, Ele te convida, presbítero Giel, a todos os ouvintes, né, desta rádio, nesta manhã. A fé salvífica, ela te convida, a fé sobrenatural é um convite de Deus, pelo Espírito Santo, a despertar em você aquilo que você ainda não descobriu, mas que, por misericórdia de Deus, Ele quer fazer você experimentar uma vida de segurança, uma vida de fé, uma vida de propósitos, que você vai não ser mais influenciado, mas você vai influenciar. Não vai ser mais dominado, mas agora você vai dominar. E aí, o nosso tema, para encerrarmos essa manhã maravilhosa, a fé como um princípio de vida, a fé sobrenatural como um princípio de vida, ela nos faz vencer a nossa carne, que é os nossos pecados, nos faz vencer o mundo e nos faz vencer o diabo. Deus abençoe a sua vida e eu sou grato a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Tá aí para você, chegamos ao final do nosso programa, que Deus abençoe sua vida, irmã Elidiane agora falando o nome aí. Que Deus abençoe você, toda a sua casa, você que agora vai ser sorteado, fica ligado aí. Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer a participação de todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos, você que mandou a sua mensagem para cá. Seja poderosamente abençoado pelo Senhor. E hoje nós estamos aí sorteando aqui o final do número 6994. 6994 é o nosso cooperador André, lá de Resende. Foi então contemplado aqui. Você pode passar na nossa igreja, Assembleia de Deus do Ano Bom, na Avenida Presidente Kennedy, número 1502, ali no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, e retirar o seu brinde lá, tá bom? Cooperador André de Resende, então, foi contemplado no nosso programa de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Sábado que vem tem mais e eu aguardo você. Fica na paz. Partiu? O tema é muito bom. Deus abençoe, gente.